O autocuidado é muito mais do que uma simples tendência ou um conjunto de hábitos saudáveis. Ele representa uma verdadeira revolução interna, capaz de transformar a maneira como enxergamos a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Quando escolhemos dedicar tempo e atenção às nossas necessidades físicas, emocionais e mentais, damos o primeiro passo em direção a uma autodescoberta profunda, que se revela, pouco a pouco, como o escudo mais poderoso que podemos portar. No ritmo acelerado da vida moderna, é comum negligenciarmos nosso próprio bem-estar em prol de obrigações, expectativas externas ou até mesmo de padrões socialmente impostos. O autocuidado surge, então, como um convite ao reencontro com aquilo que é essencial, nosso próprio ser. Ele nos desafia a pausar, respirar e olhar para dentro, identificando nossos limites, desejos e aquilo que verdadeiramente nos nutre. É nessa pausa que reside a chave para uma nova visão de si. Ao adotar práticas de autocuidado, começamos a perceber mudanças sutis, porém profundas. A autocompaixão floresce, permitindo-nos aceitar nossas vulnerabilidades sem autocrítica excessiva. O diálogo interno se torna mais gentil, menos punitivo e mais encorajador. Aprendemos a prestar atenção aos sinais do corpo, reconhecendo quando é hora de descansar, alimentar-se melhor ou buscar apoio emocional. Essa escuta ativa de nossas próprias necessidades é o ponto de partida para uma autodescoberta autêntica. Gradualmente, o autocuidado nos revela facetas esquecidas ou desconhecidas. Descobrimos interesses, talentos e paixões que estavam adormecidos, soterrados pelo cotidiano atribulado. O tempo dedicado ao lazer, à meditação ou à prática de atividades prazerosas reacende o brilho interior, tornando-nos mais conectados com nossa essência. Essa conexão fortalece nossa autoestima, nos faz sentir merecedores de cuidado e respeito, não apenas dos outros, mas principalmente de nós mesmos. A autodescoberta, alimentada pelo autocuidado, transforma-se em um escudo protetor. Em vez de buscarmos validação externa ou nos moldarmos conforme expectativas alheias, passamos a confiar em nossos valores e intuições. Essa confiança nos protege de críticas injustas, de relações tóxicas e de situações que não contribuem para nosso crescimento. O escudo da autodescoberta é composto de autoconhecimento, resiliência e amor próprio, tornando-nos menos vulneráveis às tempestades externas. Ao compreender melhor quem somos, aprendemos a estabelecer limites saudáveis, dizendo não quando necessário e priorizando aquilo que nos faz bem. O autocuidado nos ensina que cuidar de si não é egoísmo, mas uma necessidade fundamental para viver de maneira plena e significativa. Ele nos permite estar presentes, tanto para nós quanto para os outros, sem nos perdermos em processos de autoanulação ou desgaste emocional. Essa nova visão de si, cultivada pelo autocuidado, nos concede liberdade. Liberdade para sermos autênticos, para trilhar caminhos próprios, para abraçar nossos sonhos e paixões. O medo da rejeição diminui, pois aprendemos a valorizar nossa própria companhia e a reconhecer que nossa jornada é única e digna de respeito. A autodescoberta nos empodera, tornando-nos protagonistas da nossa história. É importante ressaltar que o autocuidado não é uma fórmula mágica ou um destino final, mas sim um processo contínuo de aprendizado e adaptação. Haverá dias em que será difícil priorizar-se, em que desafios externos parecem consumir toda a energia disponível. Nesses momentos, a gentileza consigo mesmo é fundamental. Permita-se falhar, recomeçar, ajustar rotas e celebrar pequenas conquistas. O escudo do autoconhecimento não é feito de perfeição, mas de coragem para olhar para si com honestidade e compaixão. O autocuidado também envolve reconhecer que não estamos sozinhos em nossa jornada. Buscar apoio, compartilhar sentimentos e construir relações baseadas em respeito mútuo são formas de fortalecer nosso escudo interno. A empatia, tanto com os outros quanto consigo mesmo, amplia nossa capacidade de lidar com desafios e de celebrar os momentos de alegria. Para muitos, o autocuidado começa com pequenas mudanças: dormir melhor, alimentar-se com mais atenção, praticar exercícios físicos, dedicar tempo à leitura ou à arte. Com o tempo, essas práticas se expandem para o campo emocional e mental, incluindo o cultivo da gratidão, do perdão e da aceitação. A transformação ocorre de dentro para fora,
como uma semente que germina e cresce, revelando todo o potencial que reside em cada um de nós. Quando nos olhamos no espelho após um período de dedicação ao autocuidado, percebemos que algo mudou. O olhar se torna mais sereno, o sorriso mais espontâneo, os gestos mais seguros. A autodescoberta nos concede leveza, permitindo deixar para trás pesos desnecessários, crenças limitantes e padrões de comportamento que já não servem mais ao nosso propósito de vida. O escudo forjado pelo autocuidado é invisível, mas sua presença é sentida em cada escolha consciente, em cada passo dado em direção ao próprio bem-estar. Ele nos protege dos excessos, do esgotamento, das pressões que tentam nos afastar de quem realmente somos e, acima de tudo, nos prepara para enfrentar o mundo com coragem, autenticidade e serenidade. A nova visão de si que nasce do autocuidado não é apenas uma conquista individual, mas também um presente para o coletivo. Pessoas que se conhecem e se cuidam irradiam equilíbrio, inspirando outros a buscar o mesmo caminho. Relações tornam-se mais saudáveis, ambientes mais harmoniosos e a sociedade, como um todo, se beneficia do florescimento de indivíduos inteiros, conectados com sua verdade. Portanto, permita-se embarcar nessa jornada de autocuidado e autodescoberta. Reconheça seu valor, honre suas necessidades e celebre sua singularidade. Não espere por condições ideais ou pela aprovação dos outros. O momento de cuidar de si é agora. A cada gesto de atenção, a cada escolha consciente, você reforça o escudo que irá acompanhá-lo por toda a vida, protegendo, fortalecendo e iluminando seu caminho. Ao integrarmos a inteligência emocional ao autocuidado e estendermos esse olhar compassivo ao próximo, construímos uma rede de apoio baseada na confiança, respeito e reciprocidade. Essa harmonia entre mente e coração nos permite enxergar o outro com sensibilidade, valorizando diferentes perspectivas e acolhendo vulnerabilidades. Assim, promovemos um ambiente onde o bem-estar coletivo floresce, tornando cada gesto de cuidado uma inspiração para transformar a sociedade com gentileza, compreensão e comprometimento mútuo. Integrar a inteligência emocional ao autocuidado é um passo fundamental para o desenvolvimento de relações mais saudáveis e autênticas, tanto com nós mesmos quanto com os outros. Quando compreendemos nossas emoções e aprendemos a lidar com elas de maneira equilibrada, criamos espaço para o crescimento pessoal e para o fortalecimento dos laços afetivos que nos unem como comunidade. A prática do autocuidado começa com o reconhecimento das próprias necessidades, limitações e sentimentos. É sobre saber ouvir a si mesmo, identificar momentos de cansaço, ansiedade ou tristeza e agir com gentileza para restaurar o equilíbrio interior. Ao priorizar o bem-estar emocional, desenvolvemos recursos para enfrentar os desafios do cotidiano com mais serenidade e resiliência. Esse olhar compassivo, inicialmente voltado para dentro, torna-se ainda mais poderoso quando direcionado ao próximo. Ao exercitarmos a empatia, conseguimos perceber as dores, alegrias e dificuldades daqueles que nos cercam. Valorizamos diferentes perspectivas, entendendo que cada pessoa carrega consigo histórias únicas, experiências singulares e vulnerabilidades que merecem ser acolhidas sem julgamento. É nesse movimento de abertura e compreensão que se constrói uma rede de apoio sólida, baseada na confiança, respeito e reciprocidade. A harmonia entre mente e coração é o alicerce desse processo. Quando equilibramos razão e emoção, somos capazes de tomar decisões mais conscientes, agir com sensibilidade e responder aos desafios da convivência de forma mais construtiva. Essa integração nos permite enxergar o outro não apenas como um indivíduo, mas como parte de um todo maior, onde cada gesto de cuidado reverbera e inspira mudança. O bem-estar coletivo, então, floresce a partir da soma dos cuidados individuais e da disposição de apoiar, ouvir e acolher. Promover um ambiente onde a gentileza, compreensão e comprometimento mútuo sejam valores centrais é uma tarefa que exige dedicação, paciência e humildade. Cada ato de cuidado, por menor que seja, tem o potencial de transformar relações e fortalecer a comunidade. Um sorriso, uma palavra de incentivo, um gesto de solidariedade ou simplesmente a disposição de ouvir alguém em um momento difícil podem fazer toda a diferença. Essas pequenas atitudes criam um ambiente de confiança,
onde as pessoas se sentem seguras para expressar suas emoções, dividir suas vulnerabilidades e buscar apoio quando necessário. Ao cultivarmos a inteligência emocional, aprendemos a identificar nossos próprios gatilhos emocionais, a gerir conflitos de maneira mais pacífica e a construir relações baseadas no respeito e na valorização da diversidade. A empatia nos permite reconhecer que o sofrimento, a alegria e a esperança são sentimentos universais que conectam todos os seres humanos. Esse reconhecimento nos leva a agir com mais compaixão e tolerância, promovendo um ambiente onde as diferenças são respeitadas e onde o diálogo é incentivado como ferramenta de transformação. O autocuidado, por sua vez, não deve ser encarado como um ato egoísta, mas sim como uma prática essencial para manter a saúde emocional e, consequentemente, estar disponível para apoiar o próximo. Quando cuidamos de nós mesmos, estamos mais preparados para oferecer suporte, compartilhar experiências e contribuir para o bem-estar coletivo. É importante lembrar que não podemos dar o que não temos. Por isso, investir no próprio equilíbrio é uma responsabilidade que impacta diretamente a qualidade das nossas relações. A rede de apoio que se forma a partir desse olhar compassivo é marcada pela reciprocidade. Cada integrante reconhece o valor do outro, respeita suas limitações e celebra suas conquistas. A confiança se estabelece como base sólida para o crescimento coletivo, permitindo que cada pessoa se sinta acolhida e amparada nos momentos de vulnerabilidade. O respeito mútuo fortalece os vínculos e incentiva a colaboração, criando um ambiente propício para o florescimento do bem-estar. Essa transformação social começa com pequenas ações cotidianas. Ao estendermos a mão para alguém que enfrenta dificuldades, ao oferecermos palavras de incentivo ou ao simplesmente estarmos presentes, contribuímos para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e humana. A gentileza torna-se um valor central, capaz de romper barreiras, superar preconceitos e inspirar mudanças profundas. A compreensão, por sua vez, nos ensina a ouvir sem julgar, a acolher sem impor e a respeitar as escolhas e trajetórias de cada indivíduo. O comprometimento mútuo é o que sustenta essa rede de apoio. Ele se manifesta na disposição de ajudar, na responsabilidade de cuidar e na vontade de construir juntos um ambiente mais saudável e acolhedor. Quando cada pessoa assume o compromisso de agir com honestidade, respeito e solidariedade, o coletivo se fortalece e se torna capaz de enfrentar os desafios com mais união e confiança. Nesse contexto, cada gesto de cuidado adquire um significado especial. Ele se transforma em inspiração para outros, criando um ciclo virtuoso de solidariedade e empatia. As atitudes compassivas contagiam e incentivam aqueles ao redor a também agir com gentileza, promovendo uma verdadeira transformação social. O ambiente se torna mais leve, acolhedor e propício ao desenvolvimento pessoal e coletivo. A inteligência emocional, portanto, é uma ferramenta poderosa para promover mudanças positivas em nossas vidas e na sociedade. Ela nos ensina a lidar com as emoções de forma saudável, a construir relações baseadas na confiança e no respeito e a contribuir para o bem-estar de todos. O autocuidado, aliado à empatia e ao olhar compassivo para o outro, cria as condições necessárias para o florescimento de uma rede de apoio sólida e duradoura. Quando entendemos que nossas ações impactam o coletivo, assumimos uma postura mais responsável e consciente. Passamos a valorizar cada interação, cada conversa e cada oportunidade de ajudar. O respeito às diferenças, a compreensão das vulnerabilidades e o comprometimento com o bem-estar comum tornam-se princípios orientadores das nossas escolhas e atitudes. Assim, construímos dia após dia uma sociedade mais justa, inclusiva e solidária. A transformação começa em cada um de nós, no modo como cuidamos das nossas emoções, no respeito que dedicamos a nós mesmos e ao outro e na disposição de agir com gentileza e compreensão. Ao integrar inteligência emocional e autocuidado, promovemos o florescimento de relações mais autênticas, baseadas na confiança, no respeito e na reciprocidade. Cada gesto de cuidado é uma semente plantada para a construção de um mundo melhor, onde o bem-estar coletivo é prioridade e onde cada pessoa é valorizada e acolhida em sua singularidade. Que possamos juntos cultivar essa harmonia entre mente e coração,
inspirando uns aos outros a agir com sensibilidade, compaixão e comprometimento. Que cada ato de cuidado seja fonte de inspiração para transformar a sociedade, promovendo ambientes onde a gentileza, a compreensão e o respeito mútuo sejam valores centrais. Afinal, é na soma dos pequenos gestos que se constrói uma rede de apoio forte, capaz de enfrentar desafios e celebrar conquistas, tornando o mundo um lugar mais humano, acolhedor e repleto de possibilidades. Em cada instante da nossa jornada, somos convidados a buscar o equilíbrio entre mente e coração, cultivando uma harmonia que nos fortalece diante dos desafios e nos inspira a sermos melhores a cada dia. Essa busca não é solitária, mas coletiva. Quando caminhamos lado a lado, compartilhando experiências, aprendizados e emoções, criamos laços profundos que transcendem as barreiras do individualismo. É na união dos nossos esforços que surgem as verdadeiras transformações, aquelas capazes de reverberar por toda a sociedade. Que possamos juntos cultivar essa harmonia, inspirando uns aos outros a agir com sensibilidade diante das dores e alegrias alheias. Que sejamos capazes de enxergar o outro não apenas com os olhos, mas com o coração aberto à escuta, ao acolhimento e ao entendimento. A compaixão, quando praticada em cada gesto, nos conduz ao comprometimento genuíno com o bem-estar coletivo. Cada ato de cuidado, por menor que pareça, é uma semente lançada em solo fértil, pronta para florescer em inspiração para aqueles que nos cercam. A transformação da sociedade começa nos detalhes, nos momentos cotidianos em que escolhemos ser gentis, compreensivos e respeitosos. São essas atitudes que criam ambientes onde a gentileza não é exceção, mas regra, onde a compreensão é ponto de partida para o diálogo e onde o respeito mútuo sustenta relações saudáveis e construtivas. Quando esses valores se tornam centrais em nossas vidas, somos capazes de construir uma rede de apoio sólida, capaz de enfrentar juntos as adversidades e celebrar as conquistas com alegria compartilhada. Imagine o impacto que podemos causar ao propagar a gentileza em nossos ambientes de convivência. Um sorriso oferecido, uma palavra de incentivo, um gesto de empatia. Cada ação carrega consigo o potencial de transformar não apenas o momento, mas toda a trajetória de alguém. Ao reconhecermos a importância dos pequenos gestos, percebemos que a soma dessas atitudes cria uma rede invisível de cuidado, sustentando uns aos outros nos momentos de vulnerabilidade e potencializando nossas forças nos momentos de superação. Essa rede de apoio não se limita ao âmbito pessoal. Quando levamos nossos valores para o coletivo, seja no trabalho, na escola, na comunidade ou em qualquer outro espaço de convivência, multiplicamos as possibilidades de construção de uma sociedade mais humana e acolhedora. O respeito às diferenças, o diálogo aberto e a disposição para compreender o outro são pilares fundamentais para ambientes integrados, onde todos têm voz e vez e onde o potencial de cada um é reconhecido e valorizado. Celebrar conquistas não é apenas exaltar vitórias individuais, mas reconhecer o esforço conjunto, o apoio recebido e os aprendizados compartilhados. Em um mundo onde a competição muitas vezes prevalece, resgatar o senso de comunidade é um ato revolucionário. Ao celebrarmos juntos, fortalecemos os laços que nos unem, alimentamos a esperança de dias melhores e renovamos nossas energias para continuar a caminhada. Num cenário repleto de desafios, seja nas relações interpessoais, nas questões sociais ou nos dilemas internos que enfrentamos, a soma dos pequenos gestos se revela como um grande agente transformador. Cada abraço, cada palavra de conforto, cada atitude de respeito constrói uma base sólida para que possamos seguir em frente com coragem e determinação. A força de uma rede de apoio está justamente na diversidade de pessoas, perspectivas e experiências que se unem pelo compromisso comum de promover o bem. O mundo que desejamos construir é aquele onde as diferenças são vistas como riquezas, onde o acolhimento é praticado diariamente e onde a sensibilidade guia nossas escolhas. Ao inspirar uns aos outros a agir com compaixão, promovemos ambientes de aprendizado contínuo, onde há espaço para o erro, para o recomeço e para o crescimento conjunto. O comprometimento com esses valores cria uma atmosfera de confiança essencial para o desenvolvimento saudável das relações.
É importante lembrar que, para cultivar essa harmonia entre mente e coração, é preciso também cuidar de si mesmo. O autoconhecimento, o respeito às próprias limitações e a busca por equilíbrio interno são pontos de partida para relacionamentos mais autênticos e saudáveis. Ao nos permitir sentir, refletir e aprender, nos tornamos mais preparados para acolher o outro e contribuir para a construção de ambientes acolhedores. Em um mundo que muitas vezes valoriza a rapidez, o desempenho e a produtividade acima de tudo, torna-se ainda mais necessário resgatar o valor dos gestos simples, dos momentos de escuta e da presença genuína. A sensibilidade nos conecta à essência do outro, nos faz enxergar além das aparências e nos lembra que, no fundo, todos buscamos pertencimento, aceitação e respeito. Que possamos ser agentes dessa mudança, inspirando e sendo inspirados a cada dia. O compromisso com a gentileza e o respeito mútuo não é tarefa fácil, exige dedicação, paciência e disposição para aprender com as diferenças. Mas é justamente nesse desafio que reside a possibilidade de crescimento coletivo. Quando reconhecemos que todos têm algo a ensinar e a aprender, criamos uma cultura de colaboração, onde o potencial humano é maximizado e onde todos podem florescer. Ao olharmos para o futuro, é possível vislumbrar uma sociedade onde os valores centrais são pautados pela empatia, pela compaixão e pelo comprometimento com o bem-estar comum. Cada passo nessa direção é uma conquista. Que nossos gestos diários sejam fontes de inspiração, que nossas palavras promovam conforto e que nossas atitudes sejam exemplos a serem seguidos. O mundo que queremos depende das escolhas que fazemos hoje. Que possamos, juntos, construir pontes ao invés de muros, abrir portas ao invés de fechá-las e semear esperança onde houver desânimo. Que cada ato de cuidado seja um convite para transformar não só o ambiente ao nosso redor, mas também a nós mesmos. Ao agirmos com sensibilidade, compaixão e comprometimento, deixamos um legado de humanidade, acolhimento e possibilidades para as próximas gerações. A força de uma comunidade está, acima de tudo, na capacidade de apoiar, compreender e respeitar uns aos outros. É essa rede de apoio, tecida diariamente por pequenos gestos, que nos sustenta nos momentos difíceis e celebra conosco nas horas de alegria. Que sejamos parte ativa desse movimento, inspirando e sendo inspirados, para que o mundo seja de fato um lugar mais humano, acolhedor e repleto de possibilidades. A força de uma comunidade se revela nos detalhes do cotidiano, nos pequenos gestos que muitas vezes passam despercebidos, mas que juntos constroem os alicerces de uma convivência sólida e significativa. Quando olhamos ao nosso redor, percebemos que não são apenas as grandes ações que definem quem somos enquanto grupo, mas principalmente a maneira como nos relacionamos, como estendemos a mão ao próximo, como ouvimos com atenção, como respeitamos as diferenças e celebramos as semelhanças. Estar em comunidade é, acima de tudo, reconhecer que cada pessoa tem valor, que cada história merece ser escutada, que cada necessidade merece ser acolhida. O apoio mútuo é o que transforma um grupo de pessoas em uma verdadeira comunidade. Nos momentos de dificuldade, é essa rede invisível, mas poderosa, que nos sustenta, oferecendo palavras de conforto, gestos de solidariedade, presença silenciosa, mas essencial. Não há quem não tenha passado por desafios na vida, e é justamente nessas horas que o laço comunitário se mostra mais forte. Uma mensagem de incentivo, uma ajuda inesperada, um ouvido atento. São esses detalhes que fazem toda a diferença. Quando sabemos que não estamos sozinhos, enfrentamos os obstáculos com mais coragem, sabendo que mesmo que fraquejemos, haverá alguém para nos apoiar. E não apenas nas horas difíceis, a comunidade se faz presente. Nas conquistas, nas celebrações, nos momentos de alegria, é ela que amplifica nossa felicidade, compartilhando sorrisos, abraços, palavras de parabéns. Sentir-se parte de algo maior, saber que nossas vitórias são comemoradas coletivamente, dá sentido à jornada. É como se, ao alcançar um objetivo, multiplicássemos o sentimento de realização ao dividi-lo com quem torceu por nós, com quem caminhou ao nosso lado. Ser parte ativa de uma comunidade significa assumir um compromisso constante de inspirar e ser inspirado. Cada pessoa traz consigo uma bagagem única, experiências, sonhos, perspectivas. Ao abrirmos espaço para o diálogo, para o compartilhamento,
enriquecemos nosso próprio olhar, aprendemos novas formas de viver, descobrimos maneiras diferentes de enxergar o mundo. Inspirar não é apenas mostrar o caminho, mas também permitir que outros nos influenciem, que suas histórias deixem marcas em nossa trajetória, que seus exemplos nos motivem a crescer, a mudar, a melhorar. A compreensão é outro pilar fundamental. Em uma comunidade, inevitavelmente, surgem diferenças de pensamento, de cultura, de crenças. O respeito por essas diferenças é o que garante a harmonia, o que impede que os conflitos se tornem barreiras intransponíveis. Aprender a ouvir sem julgar, a dialogar com empatia, a buscar pontos de encontro mesmo diante das divergências, é uma arte preciosa. Compreender o outro, aceitar que cada um tem seu ritmo, seus limites, suas necessidades, fortalece o tecido comunitário e torna o ambiente mais saudável, mais acolhedor. Respeito, por sua vez, é a base de toda convivência. É pelo respeito que reconhecemos o valor do próximo, que entendemos que ninguém é superior ou inferior, apenas diferente. É pelo respeito que conseguimos construir relações duradouras, baseadas na confiança, na honestidade, na reciprocidade. O respeito não se conquista apenas com palavras, mas principalmente com atitudes. Respeitar o espaço do outro, suas escolhas, seus sentimentos. E ao praticar o respeito, ensinamos pelo exemplo, inspirando quem está ao nosso redor a agir da mesma forma. Quando cada um se dispõe a contribuir, mesmo que seja com gestos simples, um sorriso, uma palavra amiga, uma atitude generosa, o mundo ao nosso redor se transforma. Uma comunidade forte é aquela em que ninguém se sente excluído, em que todos têm voz, em que o cuidado é compartilhado. O sentimento de pertencimento é talvez um dos maiores presentes que uma comunidade pode oferecer. Saber que fazemos parte de algo, que somos importantes, que nossas ações têm impacto. O poder transformador da comunidade está justamente nessa capacidade de multiplicar possibilidades. Quando nos unimos, quando trabalhamos juntos, somos capazes de ir além do que conseguiríamos individualmente. Projetos ganham vida, sonhos se tornam realidade, dificuldades são superadas com mais facilidade. O coletivo potencializa o individual, mostrando que, juntos, somos mais fortes. Ser parte de uma comunidade exige também responsabilidade. Não basta apenas receber, é preciso também dar, contribuir, se engajar. É um ciclo de troca constante, em que cada um tem algo a oferecer, seja tempo, conhecimento, apoio, ideias. Ao assumirmos essa responsabilidade, ajudamos a construir um ambiente mais justo, mais solidário, mais igualitário. Inspirar e ser inspirado é um movimento contínuo. O exemplo de alguém pode ser o ponto de partida para uma transformação pessoal, para uma mudança de atitude, para o início de um novo projeto. Da mesma forma, nossas ações podem servir de inspiração para outros, criando uma corrente de positividade, de esperança, de renovação. É na convivência diária, nos encontros, nas conversas, que essa troca acontece, que crescemos juntos, que evoluímos como indivíduos e como grupo. O mundo precisa de comunidades fortes, humanizadas, acolhedoras. Em tempos de incerteza, de mudanças rápidas, de desafios globais, é mais importante do que nunca fortalecer os laços que nos unem, valorizar o coletivo, buscar soluções em conjunto. Cada gesto conta, cada atitude faz diferença, cada palavra tem peso. Que possamos ser agentes dessa transformação, promovendo o respeito, a compreensão, o apoio mútuo. Que não nos contentemos apenas em fazer parte, mas que sejamos protagonistas, que assumamos o compromisso de construir um ambiente melhor, mais humano, mais justo. Que possamos olhar ao nosso redor e perceber quantas oportunidades existem para ajudar, para apoiar, para aprender. Que possamos celebrar as conquistas coletivas, enfrentar juntos as dificuldades e, acima de tudo, nunca perder a esperança de que, unidos, podemos criar um mundo repleto de possibilidades. Seja na família, no trabalho, no bairro, na escola ou em qualquer outro grupo do qual fazemos parte, a força da comunidade está em cada um de nós. Ao cultivarmos relações saudáveis, ao praticarmos o respeito, a empatia, a solidariedade, estamos pavimentando o caminho para uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais feliz. Que sejamos todos os dias inspiração para quem está ao nosso lado.
que sejamos exemplos de humanidade, de acolhimento, de esperança. Acreditar na força da comunidade é acreditar no potencial humano de construir, de transformar, de superar. É saber que juntos somos maiores, que a soma das partes é sempre mais poderosa do que cada parte isolada. Que possamos, de fato, ser parte ativa desse movimento, inspirando e sendo inspirados, para que o mundo seja cada vez mais humano, acolhedor e repleto de possibilidades. Acreditar na força da comunidade é reconhecer que quando pessoas se unem em torno de um propósito comum, algo extraordinário pode acontecer. É enxergar além das individualidades, perceber que nossos sonhos, nossas dificuldades e nossas conquistas têm raízes compartilhadas. Somos seres sociais por natureza. Buscamos conexão, entendimento e apoio. E é justamente nessa interseção entre vidas, histórias e trajetórias que o potencial humano se revela com mais intensidade. Ninguém constrói sozinho. Desde os primórdios da humanidade, aprendemos que a colaboração é a chave para superar desafios, inovar e prosperar. Quando nos dispomos a ouvir o outro, a oferecer nossa mão, a dividir experiências, multiplicamos resultados e criamos laços que sustentam o crescimento coletivo. A comunidade é esse espaço de troca, de aprendizado mútuo, de inspiração constante. É nela que encontramos força para seguir adiante, para transformar o que parece impossível em realidade. A soma das partes é sempre maior do que o esforço isolado de cada indivíduo. Em comunidade, aprendemos a valorizar a diversidade, a celebrar diferenças, a reconhecer talentos únicos que juntos constroem algo muito mais sólido e significativo. Somos capazes de criar redes de apoio, ambientes acolhedores, oportunidades que talvez jamais alcançássemos sozinhos. E quando nos permitimos ser parte ativa desse movimento, descobrimos que a verdadeira transformação começa dentro de nós, mas se expande para todos ao nosso redor. Inspirar e ser inspirado é um ciclo contínuo. Cada gesto, cada palavra, cada atitude positiva reverbera e incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo. O exemplo contagia, a empatia aproxima, o respeito fortalece. Numa comunidade, ninguém precisa ser perfeito. Basta estar disposto a contribuir, a aprender, a crescer junto. O que importa é o compromisso de caminhar lado a lado, enfrentar adversidades, celebrar conquistas e, acima de tudo, acreditar que juntos podemos construir um mundo mais humano, justo e acolhedor. Quando olhamos para o futuro, é fundamental que não percamos a fé no poder do coletivo. É na união de esforços, na cooperação, que surgem as soluções mais criativas e eficazes para os problemas que enfrentamos. Seja na família, no trabalho, na escola, no bairro ou em qualquer grupo social, a comunidade é o terreno fértil onde germinam ideias, projetos e sonhos. E cada pessoa tem um papel fundamental nesse processo. Ser parte ativa é assumir responsabilidade, é estar disposto a colaborar, a escutar, a apoiar e a ser apoiado. Em tempos de mudanças rápidas e desafios constantes, a força da comunidade se faz ainda mais necessária. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que podemos contar uns com os outros, que juntos somos capazes de superar obstáculos e conquistar novos horizontes. É na solidariedade, na generosidade e na compreensão que encontramos os valores que sustentam um mundo mais harmonioso e cheio de possibilidades. Construir uma comunidade forte exige coragem e dedicação. É preciso abrir mão do egoísmo, vencer o medo da rejeição e acreditar que cada contribuição, por menor que seja, faz diferença. É preciso estar presente, participar, compartilhar. E, acima de tudo, é preciso cultivar o respeito, a tolerância e o desejo genuíno de ver o outro crescer. Quando cada um faz sua parte, o círculo virtuoso se estabelece. Todos ganham, todos evoluem, todos se sentem pertencentes. Ser parte de uma comunidade é também reconhecer que os desafios existem e que nem sempre tudo será fácil. Haverá conflitos, divergências e momentos de incerteza, mas é justamente nessas horas que a união se mostra mais poderosa. O diálogo, a compreensão e o compromisso de buscar soluções coletivas fortalecem os vínculos e abrem caminho para superações. É na adversidade que a verdadeira essência da comunidade se revela. A capacidade de cuidar, de apoiar e de transformar dificuldades em oportunidades de crescimento. Inspirar e ser inspirado é a base para um mundo mais humano. Quando olhamos para o outro com empatia,
Quando enxergamos suas necessidades, seus sonhos e suas limitações, criamos pontes que aproximam e unem. Cada história compartilhada, cada conquista celebrada, cada vitória alcançada em conjunto, reforça a certeza de que somos capazes de construir algo maior do que nós mesmos. O senso de pertencimento se fortalece e a comunidade se transforma em um espaço seguro, acolhedor e repleto de possibilidades. É preciso, portanto, cultivar diariamente o espírito comunitário, participar de forma ativa, contribuir com ideias e ações, apoiar quem precisa, celebrar as conquistas coletivas. É na rotina, nos pequenos gestos, nos encontros e nas trocas que a comunidade se consolida. E quanto mais nos envolvemos, mais percebemos que a força do grupo é capaz de impulsionar cada indivíduo a alcançar seu melhor. O mundo precisa de comunidades fortes, comprometidas e inspiradoras. Precisamos de pessoas que acreditam no potencial do coletivo, que entendem o valor da cooperação, que têm coragem de agir em prol do bem comum. Quando nos tornamos protagonistas dessa jornada, ajudamos a construir uma realidade mais justa, inclusiva e cheia de esperança. Que possamos, portanto, ser parte ativa desse movimento, que não nos contentemos apenas em observar, mas que tenhamos o desejo sincero de participar, de contribuir, de fazer a diferença. Que inspiremos e sejamos inspirados todos os dias, reconhecendo que cada ação, cada palavra, cada gesto é capaz de transformar vidas. Que o nosso compromisso com a comunidade seja genuíno, duradouro e capaz de gerar frutos para as próximas gerações. A força da comunidade é, antes de tudo, a força das pessoas. É a soma de talentos, de histórias, de sonhos e de valores. É o resultado da colaboração, do respeito e da vontade de construir juntos um mundo melhor. Quando acreditamos nesse potencial, abrimos espaço para a inovação, para a solidariedade, para o crescimento coletivo e, acima de tudo, para a esperança de que podemos superar qualquer desafio, basta que estejamos unidos. Que o mundo seja cada vez mais humano, acolhedor e repleto de possibilidades. Que cada um de nós faça sua parte, que se permita ser parte de algo maior, que contribua com generosidade, que busque inspirar e apoiar quem está ao seu lado. O futuro se constrói hoje na força da comunidade, no potencial de cada indivíduo e no compromisso de todos com o bem comum. Que possamos acreditar, participar e transformar juntos. Acredite na força da comunidade. Acredite em você, acredite no outro, acredite no poder da união. Porque quando estamos juntos, somos capazes de ir além, de construir, de superar e de transformar. E assim damos vida a um mundo onde todos possam crescer, aprender e sonhar. Um mundo onde a esperança é renovada a cada dia, graças ao potencial humano de fazer a diferença coletivamente. Acredite na força da comunidade. Acredite em você, acredite no outro, acredite no poder da união, porque quando estamos juntos, somos capazes de ir além, de construir, de superar e de transformar. E assim damos vida a um mundo onde todos possam crescer, aprender e sonhar. Um mundo onde a esperança é renovada a cada dia, graças ao potencial humano de fazer a diferença coletivamente. Desde os primeiros passos da humanidade, foi na união e na colaboração que encontramos nosso verdadeiro potencial. Em cada aldeia, cidade ou bairro, é a comunidade que nos sustenta, que nos inspira a evoluir e a enfrentar desafios com coragem e solidariedade. Quando estendemos a mão ao próximo, criamos laços que nos fortalecem, que nos impulsionam a seguir adiante, mesmo diante das adversidades. Acreditar em você é o primeiro passo. Reconhecer suas próprias forças, seus sonhos e sua capacidade de contribuir para algo maior é essencial. Mas acreditar no outro é igualmente importante. Quando enxergamos o valor de cada pessoa ao nosso redor, quando respeitamos as diferenças e celebramos as diversidades, ampliamos nossos horizontes e potencializamos nossas conquistas. Cada gesto de empatia, cada palavra de incentivo, cada ato de generosidade constrói uma corrente de confiança e esperança que transforma vidas. O poder da união reside na soma das nossas habilidades, talentos e paixões. Juntos, somos capazes de enfrentar desafios aparentemente impossíveis
de construir pontes onde antes havia muros, de criar soluções inovadoras para problemas antigos. É na colaboração que surgem ideias brilhantes, projetos transformadores e movimentos sociais que mudam o curso da história. Unidos, somos mais fortes, mais resilientes e mais criativos. Em comunidades vibrantes, todos têm voz, todos têm vez. O diálogo se torna ferramenta de transformação. O compartilhamento de experiências gera aprendizado mútuo. Jovens e idosos, pessoas de diferentes culturas e origens, todos contribuem para o crescimento coletivo. Ao aprender uns com os outros, construímos um mundo mais justo, mais inclusivo e mais sustentável. Assim, cada um pode sonhar alto, sabendo que não está sozinho em sua caminhada. Quando nos unimos, superamos obstáculos que individualmente pareceriam insuperáveis. Juntos, enfrentamos crises, reconstruímos o que foi perdido e celebramos conquistas compartilhadas. A solidariedade nos impulsiona a agir, a cuidar, a proteger e a acolher. Em tempos de dificuldade, é a comunidade que nos sustenta, que nos dá esperança e que nos lembra do valor de cada pessoa. A força da comunidade renova a esperança a cada dia. É ela que nos mostra que o impossível pode se tornar possível quando trabalhamos juntos. O potencial humano é infinito quando canalizado coletivamente. Não há limites para o que podemos alcançar quando acreditamos uns nos outros e nos unimos em prol de objetivos comuns. Em cada gesto de colaboração, damos vida a um mundo novo. Um mundo onde crianças podem crescer rodeadas de cuidado e incentivo, onde adultos encontram apoio para realizar seus sonhos, onde idosos compartilham sua sabedoria. É na comunidade que aprendemos a importância do respeito, da partilha e da construção conjunta. A cada dia, plantamos sementes de esperança que florescem em ações concretas e em mudanças duradouras. O poder da união está presente nos momentos de celebração e de desafio. Quando comemoramos juntos, multiplicamos a alegria. Quando enfrentamos dificuldades, dividimos o peso e encontramos força no coletivo. A comunidade é fonte de inspiração para agir, para transformar realidades e para construir pontes entre pessoas, culturas e gerações. Acredite na força de cada pessoa ao seu redor. Olhe para seus vizinhos, colegas de trabalho, amigos e familiares. Todos têm algo a oferecer, todos têm histórias para contar e sonhos para realizar. Ao unir forças, criamos redes de apoio que nos impulsionam a ir além, que nos encorajam a crescer e a aprender continuamente. A transformação começa com pequenos gestos, uma palavra de apoio, uma mão estendida, um sorriso compartilhado. São essas atitudes que fortalecem a comunidade, que criam ambientes acolhedores e propícios ao desenvolvimento humano. Ao reconhecer o valor do outro, despertamos o melhor de nós e inspiramos todos ao nosso redor a fazer o mesmo. No poder da união, encontramos soluções para os desafios de nosso tempo. Seja na busca por justiça social, na defesa do meio ambiente, na promoção da educação ou na luta pela saúde e bem-estar de todos, é a colaboração que torna possível avançar e construir um futuro melhor. Cada iniciativa coletiva é um passo rumo ao mundo onde todos possam prosperar. A esperança é renovada a cada dia quando acreditamos na força da comunidade, porque juntos somos capazes de transformar sonhos em realidade, de criar oportunidades e de enfrentar qualquer adversidade. O potencial humano é vasto, mas é quando nos unimos que ele se manifesta plenamente, criando impacto positivo em todas as esferas da vida. Portanto, nunca subestime o poder da união. Valorize as pessoas ao seu redor, construa pontes, incentive a colaboração e celebre as conquistas coletivas. Seja parte ativa de sua comunidade, contribuindo com seu tempo, talento e energia. Juntos, podemos construir um mundo mais justo, mais humano e mais esperançoso. Lembre-se, cada pessoa tem o poder de fazer a diferença. Quando acreditamos em nós mesmos e uns nos outros, despertamos uma força capaz de transformar realidades, de superar desafios e de inspirar esperança. Acredite na força da comunidade, acredite no potencial humano e faça parte dessa transformação. Porque, no final das contas, o mundo que sonhamos só será possível quando estivermos unidos. E ao caminhar juntos, renovamos a esperança. Multiplicamos a solidariedade e criamos um legado de paz, justiça e prosperidade para as gerações futuras. Que essa crença na força da comunidade seja a luz que nos guia, o impulso que nos move
e o laço que nos une, hoje e sempre. No final das contas, o mundo que sonhamos não se constrói sozinho. Ele nasce do encontro de pessoas, do entrelaçar de mãos e corações que compartilham propósitos e valores. É quando percebemos que cada passo dado em direção ao outro é também um avanço coletivo, que renovamos a esperança e reconhecemos o poder transformador da solidariedade. Unidos, multiplicamos não apenas forças, mas também sonhos, ideias e conquistas. Caminhar juntos é mais do que dividir caminhos. É aprender a escutar, a compreender, a respeitar as diferenças e a celebrar aquilo que nos une. É entender que cada gesto de empatia reverbera além do instante, semeando paz e justiça que florescerão em tempos futuros. E nesse movimento conjunto, criamos um legado, não apenas de prosperidade material, mas de valores que inspiram as próximas gerações a seguir acreditando e construindo. A força da comunidade é, sem dúvida, a luz que nos guia. Ela ilumina os momentos de dúvida, oferece apoio nas horas difíceis e potencializa nossas conquistas. É ela que impulsiona a busca por soluções criativas para os desafios, que nos lembra da importância de cuidar uns dos outros e de lutar por um mundo mais justo e igualitário. Quando agimos em comunidade, descobrimos que a esperança não é apenas uma ideia distante, mas uma realidade possível, moldada diariamente por nossas escolhas e atitudes. Que essa crença na força do coletivo seja sempre o impulso que nos move adiante, o laço invisível que nos une, a inspiração para não desistirmos mesmo diante dos obstáculos. Porque juntos, somos capazes de superar barreiras, de transformar dificuldades em oportunidades e de encontrar caminhos para a paz e para o entendimento mútuo. A verdadeira prosperidade nasce justamente dessa união, desse compromisso de construir pontes e de fortalecer vínculos. Em tempos de incerteza, é natural que o medo e o individualismo tentem se impor, mas é exatamente nesses momentos que precisamos reafirmar nossa confiança na comunidade. É ao compartilhar histórias, ouvir experiências e compreender dores que construímos um mundo mais humano. E, ao multiplicar gestos de solidariedade, damos vida ao sonho de uma sociedade onde todos possam prosperar e viver com dignidade. O legado que deixamos para as gerações futuras depende do que plantamos hoje, sementes de respeito, de justiça e de paz. Cada ação conjunta, cada iniciativa de apoio mútuo, cada palavra de incentivo representa um passo a mais na direção desse futuro que almejamos. Somos responsáveis por criar um ambiente onde a esperança não seja apenas uma promessa, mas uma vivência cotidiana. Que possamos cultivar essa esperança nos pequenos gestos, nas grandes decisões e principalmente na maneira como nos relacionamos uns com os outros. A comunidade é o espaço onde aprendemos que ninguém está sozinho, que todos pertencem e têm valor. É nela que encontramos inspiração para seguir em frente, mesmo quando o caminho se torna difícil. A solidariedade, quando praticada, transforma vidas, fortalece vínculos e constrói pontes entre realidades diferentes. E ao reconhecer o outro como parte essencial dessa jornada, ampliamos nossa capacidade de sonhar e de realizar juntos. Acreditar na força que nos une é acreditar em um mundo melhor. É entender que cada pessoa tem um papel fundamental na construção desse futuro. É permitir que o respeito, a tolerância e o amor sejam a base das nossas relações. Que possamos ser luz uns para os outros, motivando, apoiando e encorajando, mesmo nos momentos mais desafiadores. Porque quando caminhamos lado a lado, somos capazes de alcançar horizontes que antes pareciam impossíveis. Hoje, mais do que nunca, é preciso renovar o compromisso com a comunidade. É necessário transformar o desejo de mudança em ações concretas, em atitudes que façam diferença na vida das pessoas. Pequenos gestos de solidariedade podem ser o início de grandes transformações. Quando nos unimos por um propósito comum, nossa força coletiva se multiplica, abrindo caminhos para a justiça, para a paz e para a prosperidade. Que essa crença na união seja permanente, não apenas uma inspiração passageira, mas um compromisso diário. Que ela nos incentive a olhar para o futuro com esperança, a agir com coragem e a cultivar o respeito em todas as nossas relações. Que a solidariedade seja o princípio que norteia nossas escolhas e que a justiça seja o objetivo que orienta nossos esforços. Ao multiplicar a esperança, criamos um ciclo virtuoso
capaz de inspirar e renovar a confiança de todos. Quando a comunidade se fortalece, cada indivíduo cresce, aprende e contribui para o bem comum. Juntos, somos mais resilientes, mais criativos e mais capazes de enfrentar os desafios que surgem. E ao construir esse legado de união, deixamos para as futuras gerações a possibilidade de viver em um mundo mais justo, mais pacífico e mais próspero. Não há sonho impossível quando a comunidade está unida. Não há desafio insuperável quando a solidariedade se torna prática cotidiana. E não há futuro sem a certeza de que cada pessoa é parte fundamental dessa construção. Que possamos, hoje e sempre, acreditar na força do coletivo, renovar a esperança e multiplicar gestos de bondade. Que a luz da comunidade seja constante, iluminando os caminhos e inspirando novas gerações a continuar acreditando e a construir juntos um mundo melhor. Nossa trajetória é feita de encontros, de aprendizados e de momentos compartilhados. E ao olharmos para trás, percebemos que os grandes avanços foram sempre fruto da cooperação, do diálogo e da união. Que possamos cultivar esse espírito comunitário, reconhecendo que a diversidade nos fortalece e que o respeito mútuo é a base de toda convivência harmoniosa. Que a busca pela paz seja permanente, que a justiça seja uma realidade para todos e que a prosperidade seja compartilhada com generosidade. O mundo que sonhamos é possível desde que estejamos dispostos a caminhar juntos, a renovar a esperança diariamente e a multiplicar gestos de solidariedade. Que esse compromisso seja, hoje e sempre, o laço que nos une e nos impulsiona a seguir em frente. Em cada novo dia, temos a oportunidade de escolher o caminho da união, de fortalecer a comunidade e de contribuir para um futuro melhor. Que essa escolha seja feita com consciência, com responsabilidade e com amor. Que possamos acreditar na força que nasce do encontro, da partilha e do respeito. Porque no final das contas, é juntos que construímos o mundo que sonhamos. Um mundo de paz, justiça e prosperidade para todos. Em cada novo amanhecer, surge diante de nós a possibilidade de renovar nossas escolhas, de trilhar caminhos que nos aproximem uns dos outros, de fortalecer laços e erguer pontes onde antes havia muros. O dia que começa é um convite silencioso à reflexão. Como podemos, hoje, fazer diferente? Como podemos, juntos, construir algo maior do que nós mesmos? Algo que faça sentido não apenas para o indivíduo, mas para toda a comunidade. A união não é apenas um ideal distante, uma palavra bonita pronunciada em momentos solenes. Ela acontece nos gestos mais simples, no sorriso compartilhado, na escuta atenta, no respeito pelas diferenças, na disposição de ajudar sem esperar nada em troca. É na soma dos pequenos atos de cada dia que edificamos o espírito comunitário, que transformamos o cotidiano em terreno fértil para o florescimento da empatia, da solidariedade e da compaixão. Escolher fortalecer a comunidade é assumir a responsabilidade pelo entorno, pelo coletivo, pelas histórias que se entrelaçam à nossa. É compreender que cada um de nós carrega consigo vivências únicas, sonhos particulares, desafios próprios, mas que todos, sem exceção, desejamos paz, desejamos justiça, desejamos prosperidade. É reconhecer que o mundo que sonhamos só se tornará realidade se cada pessoa se sentir incluída, respeitada, valorizada. Essa escolha exige consciência. Requer que olhemos para dentro, que revisitemos nossos valores, que questionemos nossas certezas, que estejamos abertos ao aprendizado constante. Ser consciente é perceber que nossas ações, por menores que sejam, têm impacto. É entender que o futuro é tecido a partir do presente, que cada atitude constrói ou desconstrói o amanhã. A responsabilidade, por sua vez, nos chama a agir com ética, com compromisso, com respeito ao próximo e ao planeta. Ser responsável é não se omitir diante da injustiça, é não cruzar os braços diante da dor alheia, é buscar soluções que sejam justas e equitativas. É assumir que cada um de nós é protagonista na história da humanidade, que o mundo não muda sozinho, mas sim pela vontade e pelo esforço coletivo. E acima de tudo, essa escolha pede amor. Amor que acolhe, que compreende, que perdoa, que une. Amor que não faz distinção, que não impõe barreiras, que não se limita àqueles que pensam como nós. Amor que se expressa na gentileza, na generosidade, na capacidade de enxergar o outro como parte fundamental de nossa trajetória.
É o amor que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo diante dos desafios, mesmo quando o cansaço ou a descrença ameaçam nos paralisar. É preciso acreditar na força do encontro. Quando pessoas se reúnem, compartilham sonhos, preocupações, ideias, nasce uma energia capaz de transformar realidades. A partilha é o que nos torna humanos, é o que nos permite crescer, aprender, evoluir. No respeito às diferenças, descobrimos novas formas de enxergar o mundo, ampliamos horizontes, enriquecemos nossa bagagem. A verdadeira prosperidade não se mede apenas pelo sucesso individual, pelo acúmulo de bens ou pelo reconhecimento público. Ela se revela na qualidade das relações, no bem-estar coletivo, na segurança de saber que ninguém será deixado para trás. Paz e justiça são frutos da cooperação, do diálogo, da busca por soluções que contemplem todos sem exceção. Ao longo da história, foram os coletivos que moveram montanhas, que desafiaram paradigmas, que promoveram avanços significativos. Movimentos sociais, associações de bairro, grupos de voluntários, famílias reunidas. A força do grupo é incomparável. Quando cada pessoa se sente parte integrante de um projeto maior, nasce o sentimento de pertencimento, de orgulho, de esperança. E mesmo nos momentos de conflito, de divergência, é possível encontrar o caminho do entendimento, da reconciliação, da construção conjunta. O respeito mútuo é a base de qualquer sociedade saudável. Saber ouvir, saber argumentar, saber ceder quando necessário, são virtudes fundamentais para que o diálogo floresça e dê frutos duradouros. O mundo que sonhamos é feito de pequenos gestos cotidianos: ajudar um vizinho, apoiar um colega de trabalho, participar de iniciativas locais, defender causas justas, cuidar do meio ambiente, valorizar a cultura, promover a educação, respeitar os direitos humanos. Cada escolha conta, cada atitude soma, cada encontro transforma. Não precisamos esperar grandes acontecimentos para agir. O poder da transformação está nas mãos de cada um de nós, todos os dias, em cada situação. Ser parte da solução é reconhecer que o futuro depende das decisões que tomamos agora. É cultivar a esperança mesmo quando tudo parece difícil. É acreditar que juntos somos capazes de superar obstáculos, de criar oportunidades, de construir pontes onde antes só havia abismos. A jornada da união não é sempre fácil. Exige paciência, perseverança, humildade. Exige que enfrentemos nossos próprios preconceitos, que deixemos de lado o egoísmo, que abramos mão do comodismo. Mas é justamente nesse esforço que reside a beleza da construção coletiva. É na superação dos desafios que fortalecemos nossa fé na humanidade, que reafirmamos nosso compromisso com um mundo mais justo, mais inclusivo, mais pacífico. O sonho de paz, justiça e prosperidade para todos não é utopia, é meta, é propósito, é horizonte. Ele se concretiza a cada vez que escolhemos o caminho da união, a cada vez que estendemos a mão, a cada vez que abrimos o coração. E ao final de cada dia, ao olhar para trás, podemos ter a certeza de que contribuímos para um mundo melhor, simplesmente por termos escolhido agir com consciência, responsabilidade e amor. Que esse compromisso se renove a cada manhã, que a esperança nunca se apague, que a coragem nos acompanhe, que a compaixão seja nossa guia, porque no mundo que sonhamos, todos têm lugar, todos têm voz, todos têm dignidade, e é juntos, em comunhão, que tornamos esse sonho possível, real, palpável, que possamos ser sementes de transformação, agentes de mudança, construtores de pontes, defensores da justiça, que nossa existência seja marcada pela generosidade, pela escuta, pelo respeito, que a união se torne não apenas uma escolha, mas uma forma de vida, um princípio norteador, uma herança para as gerações futuras. Em cada novo dia que possamos lembrar, o futuro está em nossas mãos. O mundo que desejamos criar depende de nossas escolhas, de nossa disposição para agir, de nossa capacidade de amar. Que sejamos, pois, protagonistas dessa história, juntos, sempre juntos, rumo a um amanhã mais justo, mais pacífico, mais próspero para todos. O futuro está de fato em nossas mãos. E talvez seja essa a maior responsabilidade que possamos carregar. Entender que cada decisão, cada gesto, cada escolha cotidiana constrói os alicerces do mundo que desejamos deixar para as próximas gerações. Em meio às incertezas,
aos desafios diários e às mudanças aceleradas que vivemos, é fácil esquecer o poder que temos de moldar o amanhã. Mas é justamente nesses momentos que precisamos lembrar que a transformação começa dentro de cada um de nós e que o autocuidado é a porta de entrada para essa revolução silenciosa e profunda. Cuidar de si mesmo não é um ato de egoísmo, mas um compromisso consigo e com a coletividade. Ao reconhecer nossas necessidades, acolher nossas emoções e respeitar nossos limites, aprendemos a fortalecer a nossa autoestima e a criar uma relação mais saudável com o mundo externo. O autocuidado nos ensina a enxergar o valor da pausa, do silêncio e do equilíbrio, permitindo que possamos agir com mais clareza, empatia e propósito. Quando nos damos tempo para refletir, para sentir e para simplesmente ser, abrimos espaço para o crescimento pessoal. Esse crescimento não é apenas individual, ele reverbera em todas as nossas relações, nas nossas escolhas profissionais, nos nossos sonhos e até mesmo na forma como lidamos com os obstáculos. Ao nos conhecer, desenvolvemos uma sensibilidade maior para entender o outro, para agir com compaixão e para construir pontes onde antes só havia muros. O mundo que queremos criar, mais justo, mais humano, mais sustentável, depende de pessoas dispostas a olhar para dentro, a reconhecer suas próprias dores e limitações e a transformar essas experiências em força e sabedoria. O autocuidado é o primeiro passo para romper padrões negativos, para desafiar crenças limitantes e para encontrar novos caminhos para a realização pessoal e coletiva. Ele nos prepara para enfrentar os desafios com coragem, para tomar decisões conscientes e para assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Amar a si mesmo é aprender a valorizar cada pequeno progresso, a celebrar as conquistas e a aceitar as derrotas como parte do processo. É entender que o amor não se esgota em nós, mas se expande para todos ao nosso redor. Ao praticar o autocuidado, cultivamos a capacidade de amar de forma mais genuína, mais livre de julgamentos e expectativas. Esse amor é o que nos motiva a agir, a buscar soluções criativas e a contribuir para um mundo melhor. Todos nós enfrentamos momentos de dúvida, de tristeza e de cansaço. Nessas horas, o autocuidado se torna ainda mais essencial. Ele é o gesto de gentileza que nos reconecta com nossa essência, que nos lembra da importância de respirar fundo, de recomeçar, de persistir. É a lembrança diária de que somos merecedores de cuidado, de atenção e de respeito, não apenas pelos outros, mas principalmente por nós mesmos. O futuro se constrói hoje nas pequenas ações que escolhemos realizar, nos pensamentos que cultivamos, nas palavras que decidimos compartilhar. Ao cuidar de nós mesmos, estamos, na verdade, cuidando do mundo. Estamos dando exemplo, inspirando mudanças e mostrando que é possível construir uma sociedade mais saudável, mais consciente e mais feliz. Que possamos, então, ser corajosos para agir, generosos para amar e sábios para cuidar de nós mesmos. Porque é na revolução interna que reside o verdadeiro poder de transformar tudo ao nosso redor. E é a partir desse ponto de partida que o mundo dos nossos sonhos começa a ganhar forma, cor e sentido.